Olá, eu sou o Bispo Samuel Alves e nós estamos juntos nesse momento que nós chamamos de encontro com a palavra. Um momento em que eu e você temos a oportunidade de nos achegar mais à palavra do Senhor e buscar melhor compreendê-la, nos recordar de alguns pontos importantes e de algum modo nos preparar melhor para nos encontrar com nosso Senhor Jesus Cristo. Esse programa é da Igreja de Deus no Brasil. Ele é apresentado por mim, Bispo Samuel Alves, e a cada semana nós buscamos, às quintas-feiras, ter um tempo de estudo da Palavra do Senhor. E você pode participar através destes endereços que agora coloco aí para que você tenha acesso conosco. Você pode estar aí acessando pelo www.radiodeuseanarco.com.br, o acesso pelo Facebook da Rádio Deuseana e também pelo meu Facebook pessoal, Bispo Samuel Alves Silva, pelo WhatsApp 62 98652 2063. E deixa eu te fazer um apelo, um pedido. Se você tem sido abençoado, manda a sua mensagem, ela vai nos estimular muito. Pelo e-mail radioidbweb@gmail.com e nos acompanhar os programas da Rádio Deuseana através do aplicativo Radiosnet, que você vai encontrar na Apple Store ou na Play Store, e instala o aplicativo, clica na lupinha, busca Rádio Deuseana, pronto, são vários programas muito abençoados para você, tá ok? Eu quero te convidar a estar comigo hoje estudando o texto de Filipenses, no versos 6 a 11, em que eu pretendo discutir com você sobre nossa responsabilidade pessoal. Nós precisamos buscar compreender nossa responsabilidade pessoal e para isso eu te convido a estarmos orando ao Senhor, pedindo sabedoria, graça a Ele para que melhor compreendamos Sua palavra. Meu Pai, nos colocamos diante de Ti, pedindo a Ti, abre nossos corações e permita que o Teu Espírito, então, tenha livre acesso às nossas vidas, para que compreendamos a Tua vontade, no nome do Teu Filho oramos, Senhor. Amém. Deixa eu colocar a questão para você. Uma preocupação grande que surge nesses últimos dias é com uma espécie de irresponsabilidade cristã, ou um entendimento de que as operações em nossas vidas são operações de Deus, sem nenhum tipo de necessidade de nossa participação ativa. E aí a gente até tem algumas falas que são muito interessantes, se fossem verdadeiras, que dizem, não, olha, você não precisa fazer nada pela sua salvação, porque Deus faz tudo. Tudo é problema do Senhor. E pela graça você já é salvo e não tem nenhuma dificuldade. Palavras interessantes de ouvir. Melhor se de fato fossem verdade. E eu quero convidar você a um passeio pelas Escrituras à luz do que Paulo escreve na carta aos Filipenses. Vamos lá para o verso 6 do capítulo 1, e eu já coloquei aí na tela para que a gente possa acompanhar juntos. Paulo diz, estou plenamente convicto de que aquele que iniciou boa obra em vós há de concluí-la até o dia de Cristo Jesus. Que palavra maravilhosa, não é assim? E se nós pudéssemos ficar nela, olha, Paulo fala de convicção. Olha que coisa maravilhosa. Ele tinha confiança, ele tinha certeza de que aquele que iniciou a boa obra, de fato, Paulo está enunciando aqui uma coisa importante demais. Nós somos salvos porque Deus nos amou primeiro. A Bíblia é enfática em nos dizer isso. No processo de salvação, há inclusive uma operação maravilhosa do Espírito Santo nos conduzindo ao arrependimento. A conversão é a operação de Deus em nossas vidas. Todo esse processo de regeneração, né, o novo nascimento, é processo de Deus em nossas vidas. A questão é processo exclusivamente de Deus
ou é processo que nós temos também a nossa parte? Eu me lembro de um dia ter cumprimentado uma pessoa já com uma certa idade, e daquelas perguntas que a gente faz por cortesia, né? Não estou dizendo que ela é hipócrita, mas nem sempre a gente realmente está assim tão atencioso, tão preocupado com isso, e pergunta como é que você está? E eu perguntei para essa pessoa, como é que a senhora está? E ela me falou, do jeito que Deus quer. E aquela resposta dela, naquele primeiro momento, me pareceu assim extremamente, né, aquilo me deu arrepio, do jeito que Deus quer. Porque qual é o jeito que Deus quer? Às vezes nós reputamos ou nós responsabilizamos Deus por problemas que nós contraímos, por problemas que nós fomos os que os provocamos, e dizemos não, que foi Deus que deixou, Deus que permitiu. Isso não implica em dizer que estamos do jeito que Deus quer. Porque da perspectiva bíblica, com certeza, grande parte de nós não está do jeito que Deus quer. Quantas e quantas vezes nós podemos afirmar que Deus gostaria que nós estivéssemos mais alinhados com a sua vontade, com seus planos, tirando mais tempo para Ele, né? Tirando mais tempo para conhecê-lo através das Escrituras, tirando mais tempo para nos distanciar do mundo, inclusive, para não nos moldar na forma do mundo. E de repente, então, alguém me responde que estava do jeito que Deus queria. E claro, nesse caso específico, por conhecer a vida da pessoa, pelo menos esse aspecto social que às vezes a gente conhece, eu sabia que não estava do jeito que Deus gostaria. E o que eu vejo em situações como essa são más compreensões do que seria a vontade de Deus em nossas vidas. Paulo aqui nos dá a oportunidade de pensar nisso, porque Paulo está enunciando no verso 6 de Filipenses 1 uma convicção de que tem uma obra de Deus que acontece na vida de algumas pessoas, né? Ele está se referindo aos irmãos da igreja de Filipos. Isso aqui não é uma afirmativa aplicável a todos os seres humanos, eu vou estar mostrando isso, mas aplicável àquele grupo. E aí Paulo diz que aquele que iniciou a boa obra há de concluí-la. Ele que opera, e ele vai concluir essa obra até o dia de Cristo Jesus. Do que Paulo então estava confiante? Ele estava com essa certeza em relação a todas as pessoas? Essa certeza alcançava todo cristão? Ou essa certeza, nesse caso, era específica em relação àquele grupo para onde ele escrevia? Sim, a gente precisa pensar nisso. Se fosse devido ao fato de que eles haviam crido em um momento determinado, e Paulo então se fez confiante por isso, então ele estaria confiante em relação a todos os cristãos. Mas Paulo não estava confiante em relação a todos os cristãos. Quando compararmos o que ele diz aos irmãos de Filipos com o que ele diz aos irmãos da Galácia, e o que está lá na carta escrita aos Gálatas, e nós podemos ler isso juntos no capítulo 4, verso 11 da carta aos Gálatas, vamos comparar? Você vai ver que há uma grande diferença. Olha o que ele diz. Temo que eu talvez tenha ministrado inutilmente para convosco. Em relação a um grupo, Paulo diz que está convicto de que Deus vai realizar uma obra maravilhosa na vida daquelas pessoas. Mas em relação a outro grupo, ele diz que estava temendo que o trabalho dele fosse em vão. A diferença em cada um dos casos estava vinculada a quê? Claro que estava vinculado ao procedimento dos crentes. E aqui que entra a questão, nós precisamos entender que para que Deus opere em nossas vidas, ele precisa encontrar um ambiente favorável a que essa operação aconteça. Algumas pessoas usam o termo soberania de Deus como se fosse uma condição que Deus impõe sobre nós, inclusive em relação a nossas inclinações pessoais,
como se nós fôssemos robôs, pessoas a quem são impostas a vontade de Deus. Mas Deus é soberano num nível que não se compara com o meu. Nós, no exercício de nossas vontades, às vezes sim, impomos nossa vontade sobre outros. Mas Deus não precisa disso, isso é um ato pequeno, covarde, isso é um ato muito limitado. Deus cria um espaço de responsabilidade pessoal para nós. Para a gente compreender isso, nós devemos então voltar lá na carta aos Filipenses para continuar lendo o texto, porque o texto não se exaure com um versículo isolado. Vamos lá para o verso 7, você vai compreender do que estamos falando com certeza, porque aí Paulo diz assim no verso 7, vamos lá. Ora, é justo que eu me sinta assim a respeito de todos vós, pois estais em meu coração, já que todos sois participantes comigo da graça, tanto nas correntes que me prendem, quanto na defesa e na confirmação do Evangelho. Então, o que Paulo está destacando aqui? Por que ele tem confiança? Porque aquele grupo era um grupo que participava com ele da graça. Graça aqui, como poder para o trabalho, capacidade para o envolvimento, capacidade para a utilização daquela capacidade que Deus deu para todos nós de negarmos a nós mesmos. Só que Deus dá a capacidade. Tem uma série de coisas que a Bíblia nos garante que nós temos capacidade, mas nós vamos usar ou não se quisermos. Por exemplo, não há nenhuma tentação sobre-humana sobre ninguém. Satanás não tem poder de forçar ninguém a pecar. A Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, e graça aqui como poder, poder para não sucumbir ao pecado. E esse poder é também o poder para participar do sofrimento, né, que Paulo vivia. Por isso Paulo diz aqui aos irmãos de Filipenses, aos filipenses, né, participantes comigo na graça, tanto nas correntes que me prendem. Ou seja, eles estavam envolvidos, sentindo, envolvidos, inclusive com as cadeias de Paulo. Significava dizer que eles assumiam a vida cristã de um modo intenso. Se eles assumiam a vida cristã de um modo intenso, então isso dava convicção a Paulo a afirmar sua confiança de que Deus estava tendo a oportunidade na vida deles. E olha como era intenso. Tanto nas correntes que me prendem, quanto na defesa do Evangelho e na confirmação do Evangelho. Então nós não estamos falando aqui de crentes que estavam vivendo a vida descompromissadamente, mas de crentes que estavam envolvidos. Crentes que exerciam a sua fé do jeito correto, isto é, uma fé que era exercida, vinculada ou transformada em fidelidade. Barnes, um comentarista do texto bíblico, expande a versão dizendo o seguinte, ele então parafraseia o que Paulo afirma no verso 7, dizendo: aqui está uma razão pela qual eu deva acalentar essa esperança com relação a vocês, e esta confiante expectativa de que vocês serão salvos. Esta razão é fundamentada nas provas que vocês deram como cristãos sinceros. Tendo a evidência disto, é adequado acreditar que vocês finalmente alcançarão o céu. Veja que aqui nós não estamos falando de uma graça que é irresponsável em sua operação, mas de uma graça que foi valorizada e foi aproveitada então na vida desses crentes para que eles se tornassem filhos de Deus, para que eles se deixassem ser abençoados pela vontade do Senhor aplicada na vida deles. Então Paulo viu o fruto destes crentes e por causa disso ele estava confiante que eles continuariam dessa forma. Esta confiança é a mesma que você tem quando conhece alguém com boas qualidades, alguém esforçado, e sabe, portanto, que aquela pessoa será bem-sucedida porque ela é esforçada.
porque ela está valorizando o tempo, valorizando as oportunidades, está se esforçando, está fazendo uma boa gestão dos recursos que possui. Se você, como cristão, faz uma boa gestão dos recursos que Deus coloca à sua disposição, então você pode se apossar dessa convicção de Paulo, né, em Filipenses 1,6, quando ele diz da convicção de que aquele que iniciou a boa obra em vós há de concluí-la até o dia de Cristo Jesus. Mas se nós tocamos a vida de um jeito efêmero, de um jeito que não é assim tão zeloso, nada, então não dá para a gente tomar posse dessa convicção de Paulo. Vamos compreender mais sobre isso e nós vamos fazer isso à luz dos versos seguintes de Filipenses 1, versos 8 e 9. Deus é minha testemunha da saudade que sinto de todos vós, com a terna misericórdia de Cristo Jesus. E suplico isso em oração, que o vosso amor fraternal cresça cada vez mais no pleno conhecimento e em todo entendimento. Veja que essa confiança de Paulo era uma confiança que ainda assim não dispensava que Paulo fizesse súplicas em relação ao assunto. Permanecendo no seu amor, Deus seria capaz de ajudá-los nos tropeços durante os seus caminhos. Então Paulo ora, ele continuava os instruindo, mesmo com a confiança que tinha. E ele ora, que o vosso amor fraternal cresça cada vez mais. Olha a ideia, a salvação, ela se confirma nas nossas vidas, vinculada ao nosso crescimento, queridos. Se você for estudar a segunda carta de Pedro, capítulo 1, você vai ver Pedro falando de coisas interessantes que nos ajudam a compreender isso. Vamos lá que eu vou estar lendo com você. 2 Pedro, capítulo 1. E nós vamos ler a partir do verso 5. Acompanha comigo aí. Por isso mesmo, aplicando todo o vosso esforço, veja que Paulo destaca aí a ideia de que cada um de nós tem que ter um esforço, e não é um esforço qualquer, é um esforço máximo. Acrescentai à virtude a vossa fé, e o conhecimento à virtude, e o domínio próprio ao conhecimento, e a perseverança ao domínio próprio, e a piedade à perseverança, e a fraternidade à piedade, e o amor à fraternidade. Porquanto, se essas virtudes existirem e crescerem em vós, elas não vos deixarão ociosos, nem tampouco infrutíferos no perfeito conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que então essas virtudes têm que existir e crescer em nós. E aí Paulo fecha esse assunto para dizer assim, pois aquele em quem essas virtudes não habitam, age como quem não pode ver, um cego, né? Ou enxerga somente o que está perto, tendo-se esquecido da purificação de seus antigos pecados. Está aqui um texto que deixa muita gente aí tentando fazer uma ginástica para explicar o que é isso. Uma pessoa que se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados, está falando de pessoas que voltam ao pecado. O que o texto de 2 Pedro vem nos confirmar aqui, em relação ao texto de Paulo, é que nós precisamos estar em desenvolvimento espiritual o tempo todo, porque só assim a obra do Senhor vai se concluir em nós. Quem para de crescer, quem fala assim, não, eu posso viver do meu jeito, tá tudo bem, porque eu sou salvo pela fé, né? É pela graça, não vem de vós, etc. Fazendo interpretações incorretas de textos sérios que a Bíblia nos apresenta. Ele, na verdade, está correndo o risco de estar se esquecendo, né, como Pedro disse, se esquecendo da purificação de outrora. E aqui está falando da possibilidade de perder a salvação. Porque se eu fui purificado, eu entrei numa condição adequada, não foi isso? Mas se eu esqueço dessa purificação, significando dizer então que eu volto àquele momento anterior meu, anterior à condição de puro,
estou perdendo a salvação. A Bíblia é recheada disso. Eu quero, né, nós vamos ter a oportunidade de conversar mais sobre isso. E especialmente se você me mandar aí suas ponderações, para que a gente possa até transformar isso num diálogo. Mas o texto é claro, Paulo tem uma convicção em função do procedimento dos seus irmãos filipenses. Permanecendo no seu amor, então, Deus seria capaz de ajudá-los nos tropeços durante seus caminhos. Na verdade, então, Paulo continua com a preocupação. Se nós formos lá em Filipenses, no capítulo 2, vamos acompanhar esse texto, vai nos ajudar a compreender algumas coisas. Vamos lá, a partir do verso 12 de Filipenses 2. Sendo assim, meus amados, como sempre obedecestes, não somente na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, colocai em prática a vossa salvação com reverência e temor. Colocai em prática a vossa salvação. Veja bem, como sempre obedecestes. Olha que destaque, como sempre obedecestes. Veja que Paulo tem razão, então, por que ele está fazendo a afirmativa do verso 6. Efetuai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Verso 13, uma repetição aqui de algo, de uma ideia que está presente lá no verso 6. Pois Deus é quem produz em vós tanto querer quanto como realizar de acordo com a sua boa vontade. Ora, mas se Deus é quem efetua em nós tanto querer como realizar, por que Paulo vem nos advertir para que nós estejamos obedientes? É porque esse querer e realizar vem ser operado na medida em que nossas vidas estão na mão de Deus. É a graça operosa de Deus, da qual somos cooperadores, que nos capacita a progredir no Senhor. Por isso Paulo continua dizendo, veja, acompanha aqui na sequência 2,14 de Filipenses. Fazei tudo sem murmuração nem contendas, para que vos torneis puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, vivendo em um mundo corrompido e perverso, no qual resplandeceis como grandes astros no universo, retendo firmemente a palavra da vida, para que, no dia de Cristo, eu tenha motivo de me gloriar no fato de que não foi inútil que corri e trabalhei. Veja que o texto, todo o texto aqui, aponta para uma operação que conta com a participação de Paulo e também dos irmãos que eram ministrados pelo apóstolo Paulo. E apesar de ser Deus quem opera o querer e o efetuar, Paulo faz uma série de recomendações. Não precisaria, né, se nós fôssemos robozinhos. Não precisaria dessas recomendações se Deus fosse operar sem a nossa cooperação. Mas Paulo diz, façam tudo sem murmuração. Não tenham contenda. Vos torneis irrepreensíveis e sinceros. Vocês são responsáveis. Vocês têm que se preocupar porque vocês estão no meio de uma geração corrupta e perversa e vocês precisam resplandecer como luminares no mundo. Retenham a palavra da vida, para que eu não tenha corrido em vão e eu não tenha trabalhado em vão. Então você está acompanhando que a operação de Deus, ela nesse caso, ela é conjunta. Vamos voltar para o capítulo 1 e vamos seguir agora no verso 10. Como nós vamos até o 11, veja que nós já estamos aí no final de nossa reflexão. Paulo agora diz assim, a fim de que possais discernir o que é melhor, para que vos torneis puros e irrepreensíveis até ao dia de Cristo. Veja que no verso 9 Paulo diz, suplico isto em oração, que o vosso amor fraternal cresça cada vez mais no pleno conhecimento e em todo o entendimento, a fim de que possais discernir, que vocês possam discernir
o que é melhor, e que vocês se tornem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Vocês se torneis, né? Paulo está falando da operação da transformação. Se você for lá em Romanos capítulo 12, nos versos iniciais, fala dessa necessidade de nós transformarmos o nosso entendimento. Uma operação que depende de nós, por exemplo. Para você transformar o seu entendimento, você tem que se aproximar das Escrituras. Senão o seu entendimento não vai ser transformado. Na verdade, nós somos o que lemos, né? Nós somos o que estudamos, nós somos o que ouvimos. E nós precisamos estudar a palavra para ter nossa compreensão transformada. Paulo está insistindo aqui em ações que cobram a nossa participação. E nós é que temos que nos tornar puros e irrepreensíveis. Deixa eu só fazer uma observação. Em todo esse processo, o Senhor Deus nos ajuda. Mas nós podemos confiantemente dizer que Deus não é uma pessoa, um palerma, um que fica deitado, esperando ser cobrado, que é atrasado. Não, não, não. Deus tem tomado todas as providências da parte dele para que nós sejamos abençoados. Lá em Efésios capítulo 1, verso 3, nos diz isso, que nós já fomos abençoados com todas as bênçãos, com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo. O problema agora é da nossa parte, não é mais da parte de Deus. É significativo aqui, que no verso 10, Paulo tenha citado irrepreensíveis até o dia de Cristo. Como ele citou lá no verso 6, que também a obra iria se aperfeiçoar até o dia de Cristo. E agora ele está falando de um modo específico. Vos torneis puros, irrepreensíveis e plenos no fruto da justiça. Ele coloca isso no verso 11. Né? Essa questão aí do plenos. Veja aí. Plenos no fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Então, é significativo que Paulo está falando aqui de uma obra que é tripla, né? Puros e irrepreensíveis e plenos no fruto da justiça e com uma responsabilidade pessoal. O nosso desafio é deixar Deus operar em nossas vidas. Quando nós deixamos, aí Deus tem como sim aperfeiçoar a obra dele em nós. Então, queridos, eu quero te chamar a atenção para entender o seguinte. Nós não podemos considerar o verso 6, estou plenamente convicto de que aquele que iniciou a boa obra em vós há de concluí-la até o dia de Cristo, deixar esse verso como sendo uma responsabilidade única para Deus. Esta convicção de Paulo se apoia aqui em vidas que, de fato, se entregaram ao Senhor, estavam envolvidas com o Senhor, viviam a vida cristã com muita intensidade, tá? Nesse caso, quando se vive com essa intensidade, que é o que a Bíblia nos exorta o tempo todo, então nós vamos sim poder confiar que Deus vai ter todas as condições para concluir a boa obra em nós. Não podemos jamais pensar que o problema é de Deus e eu vou viver do meu jeito, né? E para a gente encerrar, eu te convido a abrir sua Bíblia, ou então leia comigo aqui, em Gálatas, no capítulo 5, verso 24 e 25. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos de igual modo sob a direção do Espírito. Estou usando esse texto para fechar essa conversa para dizer o seguinte. O testemunho de Paulo em relação aos irmãos da cidade de Filipos era de que eles tinham então assumido essa vontade de Deus para a vida deles. Estavam intensos na fé cristã, já tinham crucificado a carne com as suas paixões. Nesse caso, então, o exemplo que fica para nós é que nós temos que também crucificar a nossa carne. Não é problema de Deus isto. Deus já manifesta a vontade dele. Ele já nos fez saber qual é a vontade dele. Agora, como é que nós, a cada dia, vamos fazer isso? Está falando aqui de um processo de santificação. O processo de santificação, embora tenha o aspecto espiritual, mas ele está relacionado com a prática. Quem mentia, não minta mais.
Quem roubava, não roube mais. Vamos expurgar de nossas vidas tudo que é ruim. Quem usava o tempo de modo inadequado, não faça mais isso. Passe agora a usar do modo adequado, dando a devida honra a Deus. A responsabilidade é nossa. E se nós estamos afirmando que vivemos no Espírito, então nós devemos também andar dirigidos pelo Espírito de Deus. Jamais aceite qualquer mensagem que diga que a salvação pela graça dispensa que você tenha qualquer obra, porque você não precisa ajudar a Deus. Não, você precisa sim. Porque você precisa crer. E crer é se envolver. É dar crédito à palavra de Deus, de modo que você se envolva. Só para quem crê. Se crer, compreendido conforme é pregado, né? Pela palavra do Senhor, o crer que me leva a me entregar ao Senhor. Só esse crer, de fato, vai dar espaço para Deus concluir a sua obra em nós. Tá bom? Manda seus comentários, manda suas dúvidas. Eu repito aí para você os nossos endereços para que você tenha acesso e possibilidade de estar aí compartilhando com outras pessoas. Manda e quando você faz aí a sua pergunta, você também nos ajuda a melhor esclarecer, né? Permitindo o Senhor, nós vamos estar juntos mais aí no Encontro com a Palavra às quintas-feiras. Eu te desejo viva para o Senhor.